Por que o WhatsApp não se popularizou nos Estados Unidos? É a nossa principal fonte de receita e ela está crescendo muito. Realmente é um potencial muito grande. Qual é hoje o peso do Brasil para o WhatsApp? A gente não pode deixar que isso aconteça com o WhatsApp. Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denútil e olha só quem é o nosso entrevistado de hoje. Guilherme Horn, head do WhatsApp para mercados estratégicos, Brasil, Índia e Indonésia. Com uma vasta experiência, ele é também investidor anjo em mais de 50 startups, principalmente no setor de fintech. Colunista da Época Negócios, mentor na Endeavor, professor da Singularity University e autor do livro O Mindset da Inovação. Guilherme, que prazer ter você aqui, cara. Obrigado, hein? Prazer é meu. Parabéns pelo sucesso do canal. Eu acompanho, espetacular. Bom demais, que honra. Hoje, papo gabaritado. E temos também Leandro Guissoni, coordenador de MBAs no Brasil, professor nos Estados Unidos, sócio da Decoupling. Lê, hoje... Se preparem. Pois é, Doni. Perguntas na agulha aí. A gente trocou muitas mensagens via WhatsApp sobre essa pauta, né? Então, vamos falar sobre o negócio do WhatsApp, inovação, tecnologia, enfim, o Guilherme, já tive a oportunidade de conhecê-lo em outra interação e achei uma pessoa assim com um nível de pensamento brilhante. Então, grande prazer estar aqui com você, Guilherme. Obrigado pelo convite, Doni. É isso aí, valeu. Muito obrigado. E foi o Leandro que viabilizou este contato e essa conversa. Então, cara, muitas coisas, quero ir logo para as perguntas, porque temos muitos assuntos a tratar. Guilherme, qual é hoje o peso do Brasil para o WhatsApp? O Brasil é muito significativo, porque apesar de ser o terceiro país em quantidade de usuários, Índia e Indonésia estão na frente, mas óbvio, por conta do tamanho da população, o Brasil é quem usa o WhatsApp de forma mais intensa. Então, quando a gente olha para indicadores como o número de mensagens que cada usuário passa por dia, o tempo que a gente fica no WhatsApp durante o dia, quantidade de grupos que cada um de nós participa, todos os indicadores, em todos eles, o Brasil está acima. Então, essa intensidade do uso torna o Brasil realmente um país muito relevante para o WhatsApp. É aqui que nós testamos produtos, é aqui que a gente está o tempo todo conversando com o usuário, tentando entender o comportamento deles e muitas das inovações saem daqui. Então, o país, sem dúvida, é muito importante. E na estratégia do WhatsApp, a gente vê, obviamente, como consumidores participando de grupos, trocando mensagens, mas também é muito útil para as empresas, para ganho de produtividade nas empresas. Então, que tipos de serviços, por exemplo, o WhatsApp hoje oferece e que você vê um grande valor agregado para as empresas que o contratam? A gente tem que separar entre pequenas empresas e médias e grandes, porque elas usam plataformas diferentes do WhatsApp. Então, as pequenas empresas usam o WhatsApp Business, que é um aplicativo totalmente gratuito, onde ela pode criar catálogos, ela pode receber pagamentos, ela pode criar listas de transmissão, colocar respostas automáticas. Então, é um mini sistema de gestão e vendas para pequenas empresas e é totalmente gratuito, tem um valor enorme. A maioria das pequenas empresas usam ele no Brasil diariamente. E aí a gente vai para as médias e grandes empresas. Aí a gente tem a API, que é a nossa plataforma de negócios, que é um sistema que pode ser integrado com todos os processos e sistemas de qualquer empresa. Então, ali, as empresas fazem atendimento ao consumidor, elas fazem campanhas de vendas, campanhas de marketing, envios de cupons de desconto, e elas fazem transações. Então, hoje a gente vê, por exemplo, os bancos, que são os maiores usuários do WhatsApp no Brasil, como em grandes empresas, você consegue abrir uma conta, você consegue contratar um crédito, você consegue ajustar limite do seu cartão, provar que você é você mesmo no momento de uma compra, para o sistema antifraude. Então, são uma série de casos de uso, que grandes empresas usam na sua operação no dia a dia. Então, o WhatsApp ele está presente hoje em todos os momentos da jornada do consumidor. Isso é interessante, né? Porque quando a gente pensa até mesmo o conceito de um super app que pode fazer um pouquinho de tudo, ou se não para as empresas que eventualmente para cada tipo de solução que elas querem oferecer para as pessoas, elas teriam que fazer um aplicativo talvez diferente, ou teriam que desenvolver uma tecnologia. Então, por exemplo, uma empresa de e-commerce que precisa fazer o rastreamento do pedido e interagir com o consumidor para falar onde está o pedido, ela não necessariamente precisa fazer isso dentro
dentro do próprio e-commerce dela, trazer um monte de gente de tecnologia ou desenvolver um aplicativo para isso, né? Ela pode usar o WhatsApp. Então. Exatamente, porque o WhatsApp é uma plataforma que já está aberta, né, o tempo todo. Né? O aplicativo que está aberto na mão do usuário o tempo todo aqui no Brasil. Então, você não precisa se logar, você já está lá dentro. Então, se a empresa é uma empresa verificada, tem aquele selinho verde lá que autentica que ela, de fato, né, é ela mesma, e ela envia uma mensagem, por exemplo, para informar sobre a chegada de um pedido, né, o código de rastreio, ou se o cliente quer fazer, por exemplo, uma troca, né, ele pode fazer isso tudo pelo WhatsApp. Né? Não precisa entrar num aplicativo específico para fazer isso. Né? E aí a gente vê empresas de todos os segmentos usando. Se você pegar uma companhia aérea, por exemplo, você quer marcar um assento num voo, né? Você não precisa ir para o aplicativo da companhia aérea, né? Você pode fazer isso pelo WhatsApp, através de uma mensagem. E o que é interessante é que os consumidores estão querendo isso. A gente faz muita pesquisa e a gente vê que isso significa praticidade, significa conveniência para ele. Porque ele quer poder falar com empresas, se relacionar com empresas da forma como ele faz hoje com amigos e familiares, né? Que é através de conversa, através de mensagem. O mundo virou message first, né? A gente não lembra nem mais como é que era ligar para uma pessoa, né? Hoje você tem que mandar uma mensagem antes perguntando se pode ligar, né? Fica ofensivo você ligar direto para alguém, né? Então, e com as empresas acontece a mesma coisa. As pessoas querem se relacionar desta forma, através de uma conversa, através de uma mensagem. E por que o WhatsApp não se popularizou nos Estados Unidos, onde as mensagens de texto ainda dominam do mesmo jeito que se popularizou no Brasil? Por que colou aqui e não colou lá? Tem razões históricas importantes talvez a principal delas tenha sido a disseminação do SMS nos Estados Unidos. O SMS lá era muito barato, né? Quando o SMS chegou, né, os planos das operadoras de telecom já eram muito mais baratos do que em outros lugares, muito em função da escala, da tecnologia, e o SMS estava praticamente incluído nos planos. Então, era muito barato enviar um SMS. Quando o WhatsApp chegou em outros países, como no Brasil, na Índia, Indonésia, a mesma coisa, e vários outros, na Europa também, nesses países o SMS ainda tinha um custo. Né? Vocês devem lembrar, quando a gente recebia um SMS, a gente pagava. Né? Quando a gente enviava, era mais caro ainda. Né? Então, trocar mensagem não era uma coisa barata, né, nesses países. E aí o WhatsApp entrou, né, sendo de graça. Né? E à medida em que ele foi evoluindo, o produto ficou muito melhor. Então, hoje a gente se espanta quando a gente vê pessoas ainda usando SMS nos Estados Unidos com um produto que é muito melhor, né, que é o WhatsApp, que permite criar grupos, permite a interoperabilidade entre, né, diferentes sistemas operacionais, coisa que, né, nos Estados Unidos não é tão comum. Mas a boa notícia é que o WhatsApp está crescendo muito nos Estados Unidos. Né? E a gente acredita que isso vai continuar acontecendo. Então, a gente vê cada vez mais, a gente vê em estados onde as pessoas se relacionam com pessoas de outros países, o WhatsApp já está muito presente, né? Porque as pessoas acabam usando o aplicativo de mensagens que os seus amigos usam. Né? Então, é tipicamente um efeito rede e nos Estados Unidos está crescendo bastante. Eu que moro em Orlando, eu digo que Orlando tem uma comunidade brasileira fortíssima. Todos os brasileiros se comunicam através do WhatsApp. Agora, para falar com qualquer prestador de serviço americano, cara, tem que ser mensagem de text message. Text message, há quanto tempo eu não enviava mensagem de texto? E agora virou rotina para mim. Mas entendi, foi uma decisão inicial financeira que fez a adoção ser mais expandida, mais fácil, mais rápida, mais exponencial em países emergentes, talvez. E nos Estados Unidos, as pessoas já estavam habituadas ao SMS como uma solução barata e prática. E aí tem que convencê-lo a mudar a forma de se comunicar em texto. Exatamente. Agora, tem outros aspectos também. Tem aspectos culturais. Aqui no Brasil, nós somos um país conversacional. Né? A gente entra na fila do banco, a gente sai com 2, 3 amigos. Né? Agora a gente não precisa muito ir a banco, mas isso acontecia. Né? Você vai tomar um café, você começa a conversar na fila ali com a pessoa e tal.
Então, isso facilita muito, né? Quando a gente olha, por exemplo, o varejo brasileiro, você entra numa farmácia aqui no Brasil, daqui a alguns segundos, vem alguém te oferecer uma cestinha, perguntar se você está precisando de ajuda, né? Normalmente, numa farmácia, você não precisa de tanta ajuda assim, né? Para escolher o shampoo ou o sabonete que você está comprando ali. É uma coisa impensável nos Estados Unidos, Sim. por exemplo. Né? Quando a gente olha assim, o varejo brasileiro, quantidade de pessoas por metro quadrado é 2, 3 vezes o que você tem nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós gostamos de bater aquele papo enquanto a gente está comprando e faz uma pergunta ali, uma recomendação. A gente adora ouvir recomendação, né? Então, nós somos um país conversacional. E isso faz com que o WhatsApp ganhe realmente uma intensidade de uso muito grande aqui. É verdade, é verdade. Não, você falou da experiência sua em Orlando. Eu tenho muitos amigos indianos, né? Porque eu dei aula na Universidade da Virgínia, em outros lugares você tem muitos indianos na academia. Então eles usam o WhatsApp, com eles eu me comunico via WhatsApp super bem, quando precisa liga e tal. Agora, com os americanos é realmente um dificuldade. pouquinho mais difícil, mas eu espero que mude, porque facilitaria muito a Nossa. comunicação. Olha, como professor, uma dúvida quando me consultam na mídia e que eu não sei responder tão bem, sendo sincero, é sobre a estratégia de monetização do WhatsApp, né? Eu dei uma entrevista até recente para a BBC, entre outras, que me perguntam qual que é a estratégia de monetização de alguns aplicativos e, por exemplo, do WhatsApp. E nada melhor do que ir até a fonte. Eu tenho observado que no Earnings Call da Meta tem cada vez mais sido dada atenção ao assunto do WhatsApp. E também eu tenho observado que no B2B, né, na relação com empresas, cada vez uma utilidade maior. Recentemente, o Scott Galloway, que fala bastante sobre inovação, ele falou, olha, o WhatsApp é fascinante, mas é o maior aplicativo menos monetizado do mundo. Então, você pode falar um pouco sobre a estratégia de monetização do WhatsApp? Claro, sem dúvida. A gente tem basicamente 2 linhas de receita, né? A gente tem a nossa API, que é o sistema que eu comentei, a nossa Business Platform, que se integra com os sistemas dos nossos clientes e ali o cliente paga por cada conversa. Então, por exemplo, você está fazendo uma compra com o seu cartão de crédito numa loja física, presencial, e o banco suspeita de uma fraude. Você está fazendo uma compra com um valor superior ao normal, num local que você normalmente não compra, e aquilo é suspeito de fraude. Antes, o banco mandava um SMS ou um push notification, e a resposta era muito baixa. E aí os bancos começaram a testar enviar uma mensagem de WhatsApp. A resposta é altíssima, né? E é muito conveniente, porque o comportamento normalmente do usuário ele passa o cartão na maquininha, digita a senha e fica esperando. Enquanto ele espera, são ali 2, 3 segundos, o que a gente faz? A gente abre o WhatsApp para ver as mensagens, porque a todo momento elas vão chegando. E aí chega uma mensagem do banco perguntando, Leandro, realmente é você que está fazendo essa compra, o valor é tal, você está na loja tal, é isso mesmo? E você responde sim. Aquilo ali é extremamente conveniente para você, né? E o banco paga por aquela mensagem. E é, evidentemente, mais caro do que o SMS, porque tem um valor muito maior. Ali você tem interação. Normalmente, aqui no Brasil e em países, nos países estratégicos que a gente considera o comportamento é muito parecido, o SMS é quase que uma mão de uma via só, né? Uma via de uma mão só, desculpa. Você não interage, né? É uma informação, uma notificação de alguma informação. Né? No WhatsApp, não. Ele é totalmente interativo. Você recebe uma mensagem, você responde. Normalmente muito rápido. Então, respondendo a sua pergunta, a API, né, e a cobrança por cada conversa é a nossa principal fonte de receita. E ela está crescendo muito, muito, porque as empresas veem muito valor nessa mensagem. A taxa de conversão do WhatsApp ela é muito alta, se comparada a outros canais, como e-mail e SMS, por exemplo. Então, um outro caso de uso onde a conversão é muito alta é no carrinho abandonado. O carrinho abandonado é um grande problema para o e-commerce. Sempre foi e continua sendo. Né? As pessoas vão lá, escolhem os produtos e tal, mas na hora de pagar, se existe qualquer fricção ali, né, ele sai, ele abandona. Né?
E ali ainda tem uma oportunidade, porque o cliente tem algum interesse. Se ele selecionou todos os produtos ali e chegou até aquele ponto, é porque de fato ele tem interesse em comprar. Agora, como você recupera essa compra? Né? A gente sabe que o e-mail e o SMS não convertem adequadamente. Quando você manda essa mensagem por WhatsApp, a conversão é altíssima. Agora, ela tem um custo maior do que o SMS e muito maior do que o e-mail. Então, essa é a nossa fonte de receita. E tem também um outro anúncio chamado Click do WhatsApp, que é um anúncio que é feito nas redes sociais, que levam direto para uma conversa, que é extremamente poderoso. Esse é o formato de anúncio que mais cresce na Meta e é uma receita do WhatsApp. Né? Quando você cai direto numa conversa, é uma receita do WhatsApp. Esse anúncio, por que ele é tão poderoso? Porque você pode ser tão específico quanto o seu produto é. Então, por exemplo, você está vendendo tênis de corrida, você pode vender anunciar um tênis de corrida pronado para correr indoor. E se a pessoa clicou ali para conversar com o especialista que atende, né, e começa a conversar com o cliente, ele sabe exatamente qual o interesse do cliente. Né? Então, isso tem um poder muito grande, porque é uma conversa com um grau de assertividade na compra muito grande. Né? Bancos, por exemplo, já usaram esse anúncio para testar o que os clientes estão querendo nesse momento. É um produto com maior rentabilidade ou maior liquidez? Né? Anuncia os dois e leva para conversas e os especialistas vão entender exatamente o que os clientes estão querendo. Então, são essas as duas linhas de receita do WhatsApp principais e agora a gente está adicionando algumas outras. Então, por exemplo, a gente acabou de lançar para pequenos negócios o Meta Verified no WhatsApp, que é a verificação do negócio, porque a gente sabe que tem um número grande de golpes e fraudes, né? E essa verificação do negócio é extremamente importante para o negócio, que é legítimo, que quer vender e que às vezes os clientes ficam desconfiados se de fato é um negócio legítimo ou não. Né? Então, e essa é uma linha de receita nova, a gente acabou de lançar agora no nosso evento global em junho, e ainda, evidentemente, né, é um produto que está sendo lançado agora. Mas as duas principais linhas de receita são a API e o anúncio clique do WhatsApp. Isso é muito interessante, porque quando a Meta, na época o Facebook, anunciou a compra do WhatsApp, cerca de 22 bilhões de dólares, houve analistas de mercado, muitos criticaram, outros foram favoráveis, mas o interessante que chamava atenção é por ser gratuito. E aí o argumento à época que muitos analistas de mercado falavam é que ajudaria a Meta a personalizar melhor a propaganda e os anúncios em outro canal. Então ele como um instrumento, mas olhando tudo que está acontecendo hoje no B2B, como favorece as empresas de e-commerce, as empresas com negócios digitais e a interação com o consumidor, realmente é um potencial muito grande. Sem dúvida. E esse é um ponto importante, que é uma grande preocupação nossa. Né? Muita gente me pergunta, né, mas que desafios você tem no WhatsApp? Porque todo mundo já usa e tal. Eu tenho vários. E um deles, que é muito interessante, é o uso consciente pelas empresas. E por que esse é um baita desafio? Eu me lembro de 20 anos atrás, na minha época da Ágora, onde a corretora ganhava por cada trade, cada operação que o cliente fazia. Né? E a gente sabia que quanto mais o cliente operasse, menores eram as chances dele, de fato, aumentar o patrimônio. Né? E a gente tinha que, por dever, né, educar para o longo prazo. Né? Ações é tipicamente um produto de longo prazo. Só que isso gerava menos receita para a gente. Então, assim, era um conflito. Né? A gente sabia que se a gente estimulasse day trade, por exemplo, a receita era altíssima. Mas a gente sabia também que era uma visão de curto prazo. Então, e quando você fazia a conta no longo prazo, evidentemente, né, fazia sentido você fazer essa educação e estimular, né, a operação no longo prazo. Aqui no WhatsApp, eu hoje me deparo com um desafio semelhante.
O que me traz mais receita para o WhatsApp são as campanhas de marketing que os clientes fazem, né? Envios de cupom, promoções, né? Mas, por outro lado, eu sei que isso pode não ser o mais conveniente e relevante para o usuário final. E o que vai continuar trazendo altas taxas de conversão para o WhatsApp é a relevância do aplicativo para o usuário final. A gente não tem a menor dúvida disso. O SMS deixou de ser tão relevante muito por conta de spam. E-mail, então, nem se fala. O que a gente faz quando a gente abre o nosso e-mail hoje? A primeira coisa, limpa, exatamente. A gente apaga todos os spams para aí sim começar a ler. E se você ficar horas sem fazer isso, a tarefa fica mais árdua ainda, né? Então, a gente não pode deixar que isso aconteça com o WhatsApp. Então, a gente tem usado de vários mecanismos para isso, mas essa consciência da empresa que está fazendo uso do WhatsApp para marketing, ela é muito importante, né? Embora eu saiba que quanto menos eles usarem, menor a minha receita. Então, eu tenho interesse que eles usem mais, mas eles têm que usar de forma realmente que as mensagens sejam relevantes e convenientes para o usuário. Guilherme, no mundo da tecnologia, a velocidade é extremamente alta e a taxa de mortalidade digital é muito elevada também. Quando a gente olha para o passado, soluções como o ICQ, Orkut, em determinado momento dominaram o mercado, pareciam insubstituíveis e ficaram obsoletas quase que do dia para a noite. O que é que o WhatsApp faz para não ter um destino semelhante? Primeiro ponto é esse ponto da relevância, né? A gente sabe que as empresas estão usando muito para negócios e é importante que isso traga valor para os usuários. Então, por exemplo, o carrinho abandonado, né, usado através do WhatsApp, ele pode ser extremamente conveniente, porque, como eu falei, o cliente tinha um interesse. Em algum momento, esse interesse deixou de ser a prioridade dele, mas pode voltar a ser. Então, esse lembrete via WhatsApp pode ser extremamente relevante, extremamente conveniente para ele. Então, ações de negócios que levem a essa relevância e conveniência ajudam o usuário a ver cada vez mais valor no WhatsApp. E, por outro lado, inovações. Então, a gente está o tempo todo vendo o que o cliente, né, tentando entender o que o cliente gostaria de ter dentro do WhatsApp. Então, recentemente, a gente adicionou uns labels em cima para você filtrar mensagens só de grupos, mensagens não lidas, né? Em breve vão vir outros labels que a gente está testando. Então, o tempo todo inovando, né, para que o aplicativo, de fato, consiga satisfazer todas as necessidades que os clientes têm. E a gente faz isso de uma forma realmente muito cuidadosa. Há um tempo atrás, a gente notou aqui no Brasil que os clientes usavam o WhatsApp, os usuários usavam o WhatsApp como uma espécie de um to-do list, né? Um lembrete do que eu preciso fazer durante o dia. E como é que eles usavam isso? Eles criavam um grupo com mais uma pessoa e logo depois tiravam essa outra pessoa do grupo. Eu já fiz isso. E ficava um grupo de uma pessoa só, que era o próprio usuário, né? E quando a gente viu que o usuário estava fazendo isso, a gente falou, por que a gente não pode criar uma forma dele escrever uma mensagem para ele mesmo? E aí nós lançamos essa funcionalidade. É a minha comunicação mais intensa. Primeiro, em número de mensagens, eu mesmo. Um monte. Lembrete, to-do list, tudo, muito mesmo. E isso nasceu, assim, do usuário. Né? O usuário criou uma forma, por sinal, né? Uma forma muito criativa de satisfazer uma necessidade que ele tinha. Né? Então, assim, esse olhar para essa necessidade é algo que a gente acredita que consiga nos manter relevantes para o usuário final. E olhando para o futuro, eu sei que você adora fazer perguntas de inteligência artificial sobre inteligência artificial, eu fico pensando também como que a inteligência artificial generativa, principalmente depois desse boom com várias empresas de tecnologia que lançaram seus próprios sistemas, que antes ficava muito
para a empresa utilizar e hoje o consumidor mais empoderado, as pessoas, eu, vocês, todos nós, né, mais empoderados com o uso da inteligência artificial generativa, e isso muda o nosso comportamento como indivíduos. Isso eu imagino que muda o fluxo de conversas também. Então, qual que é a visão sobre inteligência artificial generativa para o futuro de uma ferramenta, de um aplicativo super importante que é o WhatsApp? Tem muitas aplicações possíveis, né? Então, a gente entende que a conversa tem um poder muito grande na inteligência artificial, né? Não é à toa que o GPT se tornou mainstream depois que ele virou chat GPT, né? Porque a interação era muito difícil. Para quem usava, né, o GPT antes, via linha de comando, era uma interação difícil. Depois que ele virou uma conversa, né, facilitou tudo. Então, a gente acredita que a inteligência artificial dentro do WhatsApp ela vai ter uma utilidade muito grande para o usuário e a gente já tem alguns países onde a gente está testando. Agora, para o mundo de negócios, aí então nem se fala. Porque você imagina, por exemplo, uma empresa que utilize o WhatsApp no atendimento, no dia a dia, ela já teve um ganho grande em relação a um call center ou em relação a outras formas de atendimento, porque o atendente consegue falar com vários usuários ao mesmo tempo. A gente tem um caso muito interessante que eu posso citar, que é um caso público de um banco que usa o WhatsApp na sua mesa de venda de crédito consignado e tinha uma performance muito boa, mas quando eles colocaram inteligência artificial, a performance mais do que dobrou. E a satisfação do cliente aumentou 3 a 4 vezes. E por quê? Porque os atendentes não tinham tempo para ler as mensagens que os usuários enviavam. Então, o que ele fazia? Ele era muito pragmático. Ele olhava o ponto de interrogação, andava algumas palavras para trás e respondia aquilo ali. Aí ele entendia que aquilo ali era o que o cliente queria saber. Mas, às vezes, a pergunta não era, né, a expressão completa do que era o contexto todo, né? E aí eles colocaram a inteligência artificial para ler a pergunta toda do cliente, né, a mensagem completa, e aí sim sugerir 2 possíveis respostas. E o atendente, ele então selecionava a que ele achava que era mais conveniente e postava. Qual foi o resultado disso, né? Além de um incremento muito grande nas conversões, nas vendas, a reação dos usuários foi interessantíssima. Vários usuários falavam coisas do tipo: finalmente agora eu sinto que eu estou falando com um ser humano, porque antes eu falava com um robô. Né? Por quê? Porque a resposta é uma resposta muito mais elaborada, num português correto, né? Então, passa a sensação de que você está falando não só com uma pessoa, mas com uma pessoa até mais sênior dentro da empresa, mais qualificada. Né? Então, e a gente tem casos interessantes. A gente tem um caso de uma resposta em que a inteligência artificial terminou o texto dela dizendo Deus te abençoe. Porque ela entendeu, né, pela mensagem do usuário que aquilo era importante para ele. Ele havia mencionado Deus várias vezes durante a pergunta dele, durante o texto dele. Então, assim, o grau de personalização é fantástico, fantástico. Então, o poder disso para uma empresa é muito grande. E, além disso, você consegue romper a barreira da escala humana, porque isso aumenta exponencialmente, né, a quantidade de respostas que você dá por hora. Né? À medida em que a inteligência artificial vai ficando melhor, você vai confiando mais nela. Né? Então, hoje você tem vários touch points. Você não envia nada sem antes alguém ler. Daqui a pouco você começa a aumentar esses touch points. Você pode ler a cada 10 mensagens enviadas, daqui a pouco a cada 100 mil, e isso cresce exponencialmente. Então, você rompe essa barreira da escala, né? E você provavelmente vai ter uma melhora muito grande no atendimento das empresas como um todo. Para o usuário, de que forma a inteligência artificial vai mudar o WhatsApp? A gente pode ver funcionalidades como a do ChatGPT de vou começar a pedir para o WhatsApp criar imagem, responder, preciso mandar uma mensagem de aniversário para o meu chefe. Cria aí uma mensagem curta e simpática para ele. Coisas desse tipo? Exatamente, exatamente. E coisas do tipo também, eu posso criar um robô
que entenda muito de cozinha. E eu quero fazer um jantar em casa e eu estou sem ideias e eu peço a ele uma receita, eu digo quem está vindo, o que eles gostam de comer, e ele cria uma receita para mim. Ou eu posso planejar uma viagem, ou eu posso ter dúvidas num curso que eu esteja fazendo, né? E eu quero ter um professor daquele assunto. Eu estou estudando filosofia e eu quero entender melhor sobre esse filósofo e eu crio um professor que vai rapidamente ser treinado naquele tema e ele me ensina, né? Então, assim, é ilimitada a quantidade de opções que a gente vai ter para o usuário final. Sabe que recentemente estava conversando com um amigo meu e ele comentou uma situação parecida com essa, que ele mandou uma mensagem para um colega dele, é um médico, né? Mandou para um outro médico, era aniversário, ele tava correndo, não sei o quê, a pessoa tal vai fazer aniversário, foi lá no chat GPT, faz uma mensagem de aniversário para ela, simpática, curta e tal, pum, ele mandou. Aí a pessoa respondeu. Ele olhou e falou, essa resposta aqui tem muito adjetivo, não parece ser. Eu falei, você respondeu com o chat GPT? Sim, você perguntou também. Daqui a pouco a gente vai ver a IA se conversando e a gente só olhando assim, o diálogo da IA. Fantástico, fantástico, fantástico. E a inteligência artificial generativa, ela envolve o poder computacional e envolve também dados para você poder treinar, para você poder utilizar. E isso daí me relaciona com um assunto bastante interessante que é o poder das Big Techs, né? Porque se você olhar, por exemplo, diferentemente do que aconteceu na bolha das .com, e aí uma leitura que eu tenho, na bolha das .com o que aconteceu é que entrou um monte de novas empresas, que a Amazon e tudo mais, que roubou participação de outras empresas, e antes essas eram menores, as digitais cresceram. Hoje se especula muito que com a inteligência artificial generativa e com o poder hoje de dados e poder computacional envolvido em empresas como NVIDIA, como Microsoft, como Google, como Meta, como a Amazon, todas elas que dominam esse ecossistema, é muito difícil haver pelo menos num curto, médio prazo, essa mudança. Guilherme, qual que é a sua visão sobre as Big Techs nesse mundo de competição, principalmente agora com inteligência artificial generativa? Há oportunidades ainda para novos modelos de negócios crescerem? Qual que é a sua visão? Não, sem dúvida, há oportunidades. Eu acho que assim, eu sou um eterno otimista e tenho uma veia empreendedora, então todo empreendedor normalmente já é otimista e está sempre enxergando oportunidade. Agora, as Big Techs, elas têm, sem dúvida, uma capacidade muito grande, né, econômica, de acesso a dados, mas também elas sofrem muito com regulamentação e com a supervisão da sociedade civil. Então, o nível de controle e rigor no uso de dados hoje numa Big Tech é muito maior do que em qualquer startup. Então, existe um balanço aí, né, que é muito importante, né? A gente vê os reguladores extremamente atentos a como, né, as Big Techs usam os dados e é um uso extremamente responsável. Então, isso também limita, quando a gente olha, por exemplo, uma comparação com o que as empresas de tecnologia estão fazendo na China, né, a visão, né, dos reguladores nesses países é muito diferente e isso impacta o desenvolvimento, né? Então, é um balanço, né, que a gente vai ver ainda nos próximos anos acontecer e que tem um impacto na evolução da tecnologia. Vez ou outra, a gente vê uma onda de outros aplicativos de mensagem, de conversa surgindo, seja por algum elemento específico ou, enfim, pelo crescimento deles. Eu mesmo vejo, vez ou outra, me mandarem um corte da época que eu apresentava jornal na Globo News, falando que por uma decisão judicial, temporariamente, o WhatsApp vai sair do ar. E me perguntam, é verdade? Cara, isso aí é meu filho, isso aí foi, sei lá, 10 anos atrás. E ainda mandam que cola essas coisas, né? E nesses momentos a gente vê, Telegram parece ser mais seguro, ou Signal, ou coisa assim. Do ponto de vista de segurança, quão seguro é o WhatsApp? O WhatsApp é extremamente seguro e as mensagens são criptografadas de ponta a ponta, o que garante a privacidade de tudo que está sendo conversado ali. E isso é muito importante, porque a Meta não tem acesso a absolutamente nada do que está sendo conversado,
né? E isso é uma garantia muito grande, porque a gente acredita muito que seja um direito de qualquer cidadão, o direito à privacidade. Eu quero conversar com meus amigos, com a minha família, sem que ninguém esteja bisbilhotando. Então, é um nível de segurança altíssimo, né, e que garante esse direito básico do cidadão. A criptografia, para quem não entende, em termos leigos, quer dizer o quê? Imagina que, eh, numa conversa entre duas pessoas, uma pessoa tem uma chave e a outra pessoa tem a outra parte dessa chave, né? Como se a chave tivesse dividida em duas, né? E só essas duas pessoas que têm como juntas, né, abrir, né, essa fechadura, vamos dizer assim. Então, mas basicamente é isso. Só quem tem acesso a essas mensagens são as duas pessoas que estão participando daquela conversa, né? E isso é extremamente relevante. Queria mudar um pouco o assunto em relação a investimentos em startups, inovação, porque você tem uma ampla experiência nisso como investidor anjo, como autor de livro, inclusive, que está super recomendado e best-seller em termos de inovação. Qual que é a sua visão, Guilherme, sobre o ambiente de inovação no Brasil e sobre investimentos em startups? Porque durante muito tempo, com o custo de capital aqui oscilando, né, você não tem o mesmo ambiente, por exemplo, que no mercado americano para acesso a capital, mas você tem muita gente tentando empreender, muitos jovens hoje, e não é fácil, empreender não é fácil, né, especialmente no Brasil. Então, qual que é a sua visão sobre inovação e sobre investimentos em startups? O mercado brasileiro evoluiu muito, né? Eu lembro quando eu comecei a empreender em 93, não existia o ecossistema de inovação. Então, você não tinha investidores, você não tinha aceleradoras, nem o nome startup existia, né? E quando a gente olha hoje para o mercado, a gente vê boa parte dos grandes fundos de venture capital presentes aqui no nosso ecossistema. A gente vê iniciativas enormes de empresas fomentando a inovação e a gente vê o governo e reguladores fomentando a inovação, né? Se a gente olhar para o mercado financeiro, por exemplo, o nosso Banco Central é o principal fomentador da inovação e a gente vê um mercado financeiro brasileiro passando por uma grande transformação nos últimos 10, 15 anos, né? Então, é um mercado que evoluiu muito e o investimento em startups, ele é um investimento contracíclico, ele meio que independe do ciclo econômico, e a minha experiência, inclusive, como empreendedor, né, as startups que deram certo, elas começaram em crises. E o momento de uma crise econômica ele é muito importante, muito positivo para o empreendedor, porque é o momento onde ele pode errar. Ele pode testar o produto, ele pode aprender com o que ele está testando, ele pode errar, porque ele não está num mercado comprador onde qualquer erro pode custar mais caro, né? Ele provavelmente, se ele usar aquele momento, aqueles, né, 2, 3 anos de uma crise para testar e refinar o produto dele e chegar ao que a gente chama do Product Market Fit, que é, né, a aderência do produto à necessidade do mercado, né? Quando chegar o momento do bull market, o momento em que o mercado está comprador, ele vai estar preparado para crescer, né? E os investidores de startups, eles conhecem muito bem essa dinâmica, né? Então, a gente vê, independente do ciclo econômico, os investimentos acontecendo. E tem algum setor que você particularmente vê um grande potencial ainda de empreendedores pegarem início da curva de crescimento? Porque se a gente olhar a fintech, que é um mercado que você tem vasta experiência, já é um mercado muito mais maduro. Você vê, inclusive, tentativas como N26, entre outras, que não conseguiram aqui no Brasil, por N motivos e pela dominância das que já estavam aqui e também dos grandes bancos e nesse mercado. Muita gente fala em insurtech, né, para seguro. Muita gente fala em edtech. Muita gente fala em mediatech. Muita gente fala em vários setores. Você vê algum com potencial nesse início da curva ainda? Eu gosto muito de olhar para as ineficiências do mercado. E onde tem ineficiência, tem oportunidade para você empreender. E eu acho que hoje a gente consegue enxergar ineficiências em todos os segmentos no Brasil.
A gente, como consumidor, a gente sofre ainda, né, em muitos segmentos. Então, onde você tem, né, ineficiência, você tem um consumidor que não está tendo suas necessidades totalmente atendidas, você tem uma oportunidade para um novo negócio. Então, acho que tem oportunidade em todos os setores, sim. Guilherme, você já investiu em mais de 50 startups. Qual foi o fracasso mais marcante e o que deu errado? Olha, eu tive vários casos de fracassos, aliás, muito mais fracassos do que sucessos, o que é comum, né? A taxa de mortalidade de startup é muito alta. Mas, assim, normalmente, o que eu aprendi com os fracassos é que eles estão muitas vezes relacionados ao time, né, ao empreendedor e ao time que está construindo aquela startup, e muito menos relacionados ao produto. Porque quando você tem um time bom, ele muda o produto, né? A gente tem casos de grandes sucessos de empresas como Twitter, YouTube, o próprio Google, que mudaram, né, pivotaram, mudaram o seu negócio, o seu modelo de negócio ao longo do tempo, né, até encontrar o Product Market Fit. Então, eu aprendi a olhar muito para o time, né? E às vezes você faz apostas erradas no time. Você acha que aquele empreendedor vai conseguir sair do outro lado e ele não vai, porque também as características que ele precisa reunir ali são muitas, não são poucas, né? E empreender no Brasil não é fácil. Então, tem uma dificuldade adicional aí. Você tem alguma preocupação em relação, por exemplo, ao conhecimento? Porque quando a gente olha os jovens hoje, nesse mundo TikTok, esse mundo redes sociais, esse mundo, enfim, que o conteúdo ele passa a ser cada vez mais horizontal e muitas vezes o próprio jovem na preparação, ele talvez não vai ir até a raiz do conhecimento, ele não vai ter senso crítico, porque ele vai terceirizar um monte de coisa para a inteligência artificial, as ferramentas de comunicação são super fáceis, um áudio, às vezes, de 2 minutos no WhatsApp, coloca em 2x, tudo bem que eu também coloco em 2x, essa foi uma solução fantástica, mas o que você vê como um grande entendedor de inovação, de comunicação e de redes sociais, em termos de formação para os jovens hoje, né, nesse ambiente de comunicação mais fragmentado? Essa é uma preocupação enorme, né, com a profundidade do conhecimento, né? A gente vê isso, como você falou, cada vez menos, né? A gente conversa com um jovem de 20, 30 anos, ele está sabendo de absolutamente tudo que está acontecendo, mas a conversa dura 15 minutos no máximo, né? Além disso, né, falta aquela bagagem, né? Mas eu entendo que também isso seja difícil para ele, porque nós somos bombardeados por informação o tempo todo, né? E os textos diminuíram, né? Você pega um texto da The Economist de 10 anos atrás, né? Ele era um texto extremamente profundo, 30 páginas, né? Era denso, né? Hoje em dia, ele é um texto muito menor e ainda tem a versão na internet que é menor ainda, né? E agora Então, tem a IA, fala, coloque só os tópicos principais, resuma em tópicos. Exatamente. Esse PDF já fiz várias vezes, resuma esse PDF. Exato, Instrução de coisas assim, o que o filho tem que fazer na escola, regra para aula de natação, não sei o que. Resuma isso aqui em tópicos. Pronto. Exatamente. PDF de 8, 10 páginas. Exatamente. Então, nós estamos, né, muito mais ansiosos, nós somos mais imediatistas, então está vindo essa geração aí realmente com um conhecimento muito mais superficial mesmo, né? E a gente sabe que em muitos momentos assim, a profundidade é importante. Então, é uma preocupação, sim, sem dúvida. Você acha que a gente está numa bolha de fintechs? Não acho. Eu acho que a gente tem uma quantidade muito grande de fintechs globalmente, e no Brasil não é diferente, é muito por conta de um mercado que historicamente foi muito concentrado, né? E embora essa revolução fintech já tenha passado aí dos 20 anos, alguns grandes ponteiros da indústria não mudaram, né? A gente sabe disso, né? O crédito ainda continua extremamente concentrado,
né? E existem motivos para isso, né? E talvez algumas dessas coisas realmente não vão mudar no longo prazo, né? A gente não sabe, ninguém tem bola de cristal. Mas eu não diria que tem uma bolha, eu acho que ainda existem ineficiências e ainda tem empreendedores tentando, né, superar essas ineficiências, e eu continuo achando que também tem oportunidades, né, por conta disso. Então, mas eu não diria que a gente está numa bolha, não. Pois é, quando a gente vê o ambiente de fintech, a gente olha que a grande inovação foi justamente o que você falou, né, Guilherme? De olhar ineficiências do sistema, olhar onde as pessoas estão mais insatisfeitas, eventualmente, e proporem soluções para essas questões. Agora, mudando um pouquinho para o ambiente de inovação e falando sobre diversos setores, tem algum especial destaque na sua visão em relação a acompanhe este setor, que este daqui, provavelmente, se eu fosse empreender hoje, se eu fosse o Guilherme de 1993 com seu primeiro empreendimento, eu estaria olhando para ou para essa ineficiência aqui com atenção. Eu acho que tem alguns setores que a gente viu pouca inovação nos últimos anos. O setor de seguros, como você citou, é um deles, setor de educação também. Então, a gente poderia imaginar, né, que ainda tem muita coisa para acontecer, mas basicamente, e eu falo isso no livro, eu acho que existem 3 elementos que dão uma dica melhor, né, de onde pode estar vindo algum tipo de disrupção. E esses 3 elementos são, primeiro, margens altas. Então, setores que têm margens altas. Significa que provavelmente a digitalização não chegou ali, que a digitalização, quando chega, ela reduz custos, e isso acaba reduzindo o preço, acaba reduzindo margens. O segundo elemento são barreiras de entrada supostamente altas. Então, serviços financeiros, por exemplo, durante muito tempo, as instituições financeiras se protegeram através da regulamentação, né? E hoje o que a gente vê é o contrário. É o Banco Central, a CVM, fomentando a inovação. Outra barreira de entrada é o capital, né? Então, indústrias de capital intensivo, elas eram extremamente protegidas porque você não conseguia montar uma empresa a não ser que tivesse muito capital. Isso também já acabou, né, por conta de novos modelos de negócio. Então, eu diria que assim, aquele modelo antigo lá do Porter, tinha claramente as barreiras de entrada, isso não existe mais. Não existem mais barreiras de entrada, praticamente. E o terceiro elemento são marcas líderes que não são amadas pelo consumidor. Eu acredito muito no poder das marcas amadas. Eu acho que o consumidor está ficando cada vez mais exigente em relação às marcas com as quais ele se relaciona. A gente, durante muito tempo, a gente foi tolerante com o que as marcas faziam com a gente. Hoje você só é tolerante com marcas que você ama. E as marcas que são amadas, elas têm um poder muito grande. Você pega o caso da Apple, por exemplo, quando a Apple lançou, eu não lembro exatamente qual foi o iPhone, que ele tinha um problema na antena. As pessoas não conseguiam falar, porque a antena não funcionava. E a Apple demorou alguns meses até lançar a solução, e a solução era uma capinha da Apple, que custava $30, e que você tinha que comprar aquela capinha, não podia ser outra, nas cores que a Apple tinha lançado, e era a única forma de você fazer o seu telefone, que você tinha pago caro por ele, era a única forma dele funcionar. E as pessoas fizeram filas nas lojas da Apple, felizes da vida, com a solução que a Apple tinha dado, meses depois do telefone lá parado, sem poder usar. Esse é o poder de uma marca amada, né? Você é muito mais tolerante e você fica feliz, né, com uma solução dessa. E eu acredito muito que, com o passar do tempo, a gente vai ser mais seletivo, né, com tudo que a gente consome, e a gente vai querer se relacionar com marcas que são amadas. A gente não vai ter tolerância mais para marcas que pisam na bola com a gente. E o que uma marca precisa fazer para ser amada? Eu acho que ela precisa entender o que é a centralidade no consumidor, né? É uma coisa que hoje
todas as empresas falam que elas são centradas no consumidor. E para mim, ser centrada no consumidor não é pensar como o consumidor, que é o que a grande maioria das empresas fazem. Então, elas criam grupos que fazem projetos de design thinking, customer development, para entender a dor do consumidor e desenhar processos com o consumidor no centro, pensando como consumidor. Isso é muito legal, acho que é um passo necessário, mas isso não vai tornar essa marca amada. O que vai tornar essa marca amada é ela conseguir sentir como consumidor. Isso sim faz diferença, porque aí ela está se colocando do lado do consumidor de fato, ela está de fato se solidarizando com aquela dor. No meu livro eu cito uma simulação que eu fiz com o roubo de cartão de crédito e eu liguei para 5 instituições financeiras para comunicar o roubo. E em 4 delas o procedimento foi absolutamente igual, né? Eles me perguntaram em que dia e hora tinha acontecido, fizeram todo o procedimento e me falaram ao final: agora você fica de olho na sua próxima fatura, se vier alguma despesa que você não identifique, nos ligue. O que elas estão fazendo nesse momento? Elas estão passando a responsabilidade para mim, estão me deixando 30 dias com uma dor de cabeça, né? E que depois vai me fazer ligar para comunicar, né? Isso aconteceu em 4 delas. E em uma delas, quando eu liguei, a primeira pergunta do atendente foi: está tudo bem com o senhor? O senhor sofreu alguma violência? Aquilo ali foi um choque para mim, né? Porque eu senti que tinha uma pessoa preocupada comigo do outro lado. Pode até ser um script, não importa, mas demonstrou uma solidariedade com o que eu estava sentindo. E isso é completamente diferente. Aquilo ali cria uma conexão com a marca que é muito forte. E que a empresa vai ter que fazer muita besteira para eu poder desconstruir essa conexão que é criada, né? A Apple levou meses para dar a solução para o telefone e mesmo assim, né, não abalou esse relacionamento. Então, eu acho que essa é a chave para as empresas se tornarem marcas amadas. E você falou da centralidade no cliente. E eu, Thales Teixeira, que você conhece bem, professor de Harvard, a gente fala, olha, os executivos são centrados no cliente até se depararem com uma decisão. Por quê? Porque às vezes contraria o que é melhor para a empresa. Então, se a gente olhar nesse ambiente de aplicativos, por exemplo, para aplicativos, imagina que tem alguns setores que o cliente ele quer conveniência. Então, por exemplo, o James Delivery não deu certo, do Grupo Pão de Açúcar. Mas por que não deu certo? Não deu certo porque, agora eu tenho que fazer uma compra do Pão de Açúcar. Opa, deixa eu ir para o James. Agora eu tenho que comprar produtos da Ambev, de cerveja. Agora deixa eu ir para o Zé Delivery. Agora é Rappi, agora é iFood. Então, nessa briga, às vezes o cliente ele quer muita conveniência, às vezes não. No setor financeiro, eu pelo menos, se chegar alguém de um banco que eu tenho conta, falar, Leandro, faça tudo comigo, eu vou ser a melhor solução. Eu falo, não, obrigado, porque eu quero um para investir, outro para ter cartão de crédito, outro para... Então eu não quero essa conveniência, esse one-stop shop. Nessa questão de integração e de conveniência, ou de o consumidor fazer tudo fracionado, o WhatsApp ele tem um poder de integração muito grande. Eu, por exemplo, adoraria não ver mais e-mail de vários lugares e tudo chegando no WhatsApp. Eu adoraria diversas outras integrações. Então, como que você vê o cenário, não só para o WhatsApp, mas falando de super app? É possível, em algum momento, de fato, a gente ter no Brasil um super app como o Tencent tem na China com o WeChat? A gente não gosta muito do nome Super App, né? Eu acredito muito que o Super App funcionou na China por diversas razões, entre elas razões culturais, né? A China é um país historicamente dominador, né? Então tudo que é super, tudo que é grande lá, tudo é grande, eu acho que tem uma questão cultural muito importante. Além disso, você tem uma presença muito forte do governo, que ajuda muito as empresas na sua penetração de mercado, né? E
e no desenvolvimento dos negócios. Então, a gente não tem intenção de se tornar um super app, né? A gente realmente não acredita que isso seja algo, né, de fato, né, que possa ser considerado um plano nosso. Mas a gente acredita sim que a gente vai ver cada vez mais as empresas usando o WhatsApp para fazer negócios. Por ser conveniente para o usuário, por ser importante, como você falou, né? Você como consumidor deseja isso, né? Então, isso a gente acredita e existe um grande desafio para isso. O WhatsApp precisa continuar sendo simples, fácil para o usuário. E isso é muito difícil. Isso é um grande desafio. A gente usa hoje o WhatsApp para resolver absolutamente tudo da nossa vida. E isso envolve trabalho e pessoal, né? Tem muita gente que tem 2 celulares para não misturar, né? A gente sabe, né, que existe um overload de informação hoje no WhatsApp. A gente fica 2, 3 horas sem olhar o WhatsApp. Quando a gente vai ver, a gente precisa de algum tempo até responder todas as mensagens, e fora os grupos, né? Os grupos que a gente pula ali e vai lá para baixo. Então, a gente sabe que existe isso, né? E isso é uma das nossas prioridades hoje em desenvolvimento de produto, é ajudar o consumidor a lidar com esse excesso de informação, né? Então, é uma preocupação muito grande nossa, sem dúvida. Guilherme, você trabalha numa empresa extremamente inovadora, né, que cresceu e se multiplicou e se tornou quase que indispensável na vida de muitas pessoas, nós inclusive, graças à sua veia inovadora. E muitos negócios tentam inovar. Você, que é mentor, que está dentro de uma empresa inovadora e que vê tantos negócios, investe em tantos negócios também, enxerga que o principal desafio das empresas ao tentar inovar é qual? Onde que elas mais erram? Normalmente é na cultura, né? A inovação para uma empresa, ela não é normalmente um desafio de tecnologia. A tecnologia, ela, com o passar do tempo, ela é comoditizada. A tecnologia pode ser comprada, ela não é uma capacidade realmente que muitas vezes é o diferencial. O diferencial está na cultura. Como é que você cria uma cultura inovadora? E uma cultura inovadora é uma cultura tolerante à falha, né? E isso é uma grande dificuldade porque as empresas, elas foram criadas para serem eficientes. Elas precisam fazer cada vez mais com menos, elas precisam dar resultado para os seus acionistas. E isso significa, normalmente, errar muito pouco, né? Isso significa que você tem que conseguir fazer a mesma coisa que você fez no ano passado, só que com menos recursos. Isso significa que se você errar, né, você coloca esse plano, né, a perder. Então, essa dicotomia entre eficiência e inovação, ela está muito presente nas empresas, principalmente nas empresas tradicionais, né? Então, você inserir, né, uma cultura inovadora numa empresa que sempre está buscando eficiência é muito difícil, porque num processo de inovação, você falha muito mais do que você acerta, né? E as empresas acabam, por uma questão de segurança, incentivando inovações que são mais incrementais, né? Então, é o controle remoto da televisão, que cada dia tem um botão a mais ali, né? Que não faz nenhum sentido para o usuário. Não. Mas poucas têm coragem de fato, né, fazer uma inovação disruptiva ali, como a Apple fez, por exemplo, de colocar um controle que tem 4 botões, que é o que você usa, né? Então, essa cultura inovadora é um grande desafio para as empresas, porque elas se acostumaram a punir as falhas. E a falha, ela é parte de um processo, ela não é o final de um processo. O final do processo é fracasso. Falha é outra coisa. São coisas diferentes. E você tem que, de fato, celebrar as falhas,
porque as falhas trazem aprendizados muito grandes, né? A gente tem inúmeros casos de empreendedores que falharam, né? E aquelas empresas ali geraram várias outras, com novas patentes, com tecnologias novas, com novos casos de sucesso. Isso é muito comum. A gente vê isso na Meta o tempo todo. A gente coloca alguma coisa, não deu certo, a gente tira do ar e ninguém quer saber quem fez aquilo, quem liderou aquela iniciativa. Não, aquilo ali não importa. O que importa é o aprendizado que você teve com aquela falha, né? E é isso que torna as empresas inovadoras, né? Por isso que o nome do meu livro é O Mindset da Inovação, porque é o mindset que determina a capacidade inovadora da empresa, não a tecnologia. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui, Doni, que é o seguinte. Muitos jovens, né? Eu dou aula na FGV, também na graduação, e muita gente teria interesse em trabalhar em empresas como a Meta, o WhatsApp, entre outras. Então, qual que é a sua dica, por exemplo, o Guilherme, quando vai pensar em gestão de equipe, em promoção na equipe, em recrutamento, em perfil do executivo que pode ser muito bom para a empresa, né? E que pode ser muito bom também para trabalhar com você. Qual que é a grande dica que você dá, Guilherme? Eu acho que hoje algo que é muito importante para qualquer profissional é a curiosidade. A gente recebe uma pressão, né, em geral nas empresas, que é a pressão pelo foco, em ser focado, né? Vai atrás dos seus resultados. Mas a gente tem que saber lidar com isso e não pode esquecer que a curiosidade é muito importante, porque é um mundo que se transforma muito rapidamente, né? A questão hoje não está nas transformações, está na velocidade das transformações, né? E isso exige muita curiosidade. Então, uma coisa que eu observo bastante numa entrevista, por exemplo, são as perguntas que o candidato faz. Qual é o grau de profundidade das perguntas? Ele está fazendo pergunta só porque ele está na hora dele fazer pergunta, ou ele realmente está fazendo perguntas, indo a fundo naquela situação, naquele problema? Ele está criando associações, ele está fazendo comparações com outras coisas que ele já viu. Então, saber perguntar e ter perguntas sempre na cabeça é algo que mostra uma capacidade que hoje é muito importante, que é essa capacidade de ser curioso, né? Já existe até o IC, o índice de curiosidade que algumas empresas já medem, né? Isso é extremamente importante. Guilherme, você trilhou uma carreira e uma trajetória financeira e profissional de muito sucesso e alcançou o topo no mercado corporativo, o topo também como grande investidor em dezenas de empresas. Quais foram as características pessoais que, na sua avaliação, olhando em retrospectiva, foram mais importantes para que você conseguisse chegar onde chegou? Eu acho que tem, assim, é um mix, né? Eu acho que a resiliência é muito importante, porque como empreendedor, então, a vida do empreendedor é uma montanha-russa, altos e baixos. Num dia você acha que a empresa vai quebrar, no outro dia você acha que a empresa vai virar um unicórnio. Então, você ter resiliência e saber lidar, né, com essa montanha-russa é muito importante. Eu acho que a coragem também é extremamente importante. A gente vê isso em executivos bem-sucedidos, empreendedores bem-sucedidos, normalmente são corajosos, têm, de fato, a coragem de tomar determinadas decisões, porque muitas vezes você se depara com uma situação onde aparentemente o mais fácil é você não decidir, né? Tem um empreendedor que eu gosto muito, que é o Uri Levine, foi fundador do Waze, que ele fala sempre, qualquer decisão é melhor do que uma não decisão, né? Não tenha dúvida disso, você tem que decidir, né? E hoje cada vez mais rápido. Agora, tem uma característica que eu acho que é muito importante, e eu dedico no meu livro um capítulo somente a ela, que é um termo em hebraico que se chama Hutzpah. Hutzpah não tem uma tradução para o português, mas eu costumo traduzir como ousadia ou audácia, né? E isso é algo que está muito presente na cultura judaica. Quando você olha para um empreendedor israelense,
né? Ele tem um contexto ali, um país muito pequeno, sem mercado consumidor, 9 milhões de pessoas. Então, assim, aquilo ali não é mercado consumidor para nenhuma empresa, ele tem que buscar algum mercado fora. Ele tem um monte de restrições ali, né? Um país que era um deserto, né? Até 40 anos atrás. Não tem recursos naturais. Tem um monte de inimigo querendo destruir, né, o país o tempo todo. Então, isso faz com que ele naturalmente, né, tenha uma ousadia grande. E, além disso, a própria cultura judaica que favorece isso, né? A hierarquia na cultura judaica é uma hierarquia intelectual. Ela nunca é uma hierarquia por posto, por autoridade, nada disso, né? Você entra no exército israelense, você vê no primeiro dia o soldado, quando o general vai passar as regras, o soldado questiona, mas por que tem que acordar às 6 horas da manhã? Não pode ser 6:30? E isso não é visto, não é mal visto lá, muito pelo contrário. E é muito comum, eu sempre levei muita gente na minha época de consultoria, levava clientes para Israel para conhecer o ecossistema de lá, e as pessoas confundiam isso com arrogância. Falavam, nossa, mas os empreendedores são extremamente arrogantes, as pessoas em geral são arrogantes, né? E não é arrogância, né? Eu me lembro de um grupo que eu estava levando de conselheiros de empresas, e a gente tinha reservado um micro-ônibus para nos levar do aeroporto para o hotel. Quando a gente está chegando no hotel, a gente passa assim pela entrada principal e um dos conselheiros lá se levanta e vai falar com o motorista, fala, será que você não passou pela entrada? O motorista parou o carro na hora, o ônibus virou para trás e falou, eu faço isso há mais de 20 anos, você acha que eu iria errar a entrada desse hotel? Né? Senta aí e pode deixar que eu vou te levar onde você precisa. E aquilo ali para nossa cultura é absolutamente inaceitável, né? O motorista se comportar dessa forma. Lá é absolutamente normal, porque ele tem muito mais conhecimento daquele assunto do que o passageiro, não importa quem seja o passageiro, né? E isso é muito importante para o empreendedor. Não é por outra razão que Israel construiu o Iron Dome. Era uma coisa impensável. Como é que você vai criar um sistema de defesa que solte uma outra bomba com a mesma velocidade, com a mesma trajetória, para ela explodir num lugar que não vai impactar ninguém? São diversas invenções, diversos prêmios Nobel, diversas IPOs que vieram da ousadia, vieram da audácia. E eu me lembro quando eu e meus sócios, a gente começou a Ágora. Se a gente tivesse contratado uma empresa de consultoria, a gente não teria começado o negócio. Porque a conta existiam 15 mil investidores pessoa física no Brasil e o break-even da empresa se daria quando a gente tivesse 30 mil usuários. Ou seja, o mercado precisaria dobrar e a gente ter 100% de market share. Completamente impossível. Mas foi a nossa ousadia de olhar para aquilo e falar, a gente não pode olhar para esse número, esse mercado vai crescer muitas vezes. E foi o que aconteceu. Quando a gente fez a venda para o Bradesco em 2008, o mercado tinha crescido 35 vezes. Né? Então, eu acho que essa ousadia, chutzpah, é algo que realmente eu vejo como uma característica muito presente em muitos empreendedores e executivos bem-sucedidos. Sensacional. E uma última pergunta para finalizar, que eu tenho feito para alguns executivos e fundadores e gosto de ver as diferentes perspectivas. Qual você acha que foi o peso da sorte na sua trajetória de sucesso? Muito grande, muito grande. Eu escrevi um artigo especificamente sobre isso há um tempo atrás. Com certeza, eu dei muita sorte em vários momentos muito importantes. Por exemplo, na venda da Ágora. A venda aconteceu em março de 2008. Né? Alguns meses depois estourou a crise. Se a gente não tivesse vendido ali, e é normal uma negociação, às vezes, demorar alguns meses a mais do que está previsto, absolutamente normal. Né? Se aquela venda não tivesse acontecido naquele momento, né, e tivesse se arrastado até agosto, ela não teria acontecido, muito provavelmente. Né? Então, foi uma sorte tremenda. No caso da Orama, eu também
em vários momentos, tive muita sorte dos chamados cisnes negros, né, os eventos aleatórios que aconteceram, né, e que favoreceram a empresa em vários momentos. E eu diria que agora, no WhatsApp também, eu dei a sorte de entrar já no final da pandemia, e durante a pandemia, o uso do WhatsApp no Brasil teve uma aceleração muito grande, porque principalmente as pequenas empresas que não tinham perfis nas redes sociais, sites, aplicativos, não tinham presença digital. O que manteve essas empresas vivas foi o WhatsApp. E o WhatsApp acabou servindo como uma ponte para o mundo digital. Elas saíram da pandemia com a necessidade de estar presente no mundo digital, vendo que aquilo era importante, né? Então, foi uma transformação digital que aconteceu na marra, né? E eu entro no WhatsApp exatamente nesse momento. Então, assim, é uma sorte, porque todos esses eventos levaram a uma aceleração no uso, um aumento de receita, né? Então, eu acho que a sorte é um elemento muito importante. Legal demais. Guilherme Horn, cara, que honra. Papo bom, muito bom mesmo. Obrigado. Inspirador e aprendi demais aqui. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Imagina, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Doni. Acho que, assim, a cabeça tá a mil, né, em relação a vários temas que a gente falou, em relação a vários pontos que você trouxe. E eu tenho certeza que quem está nos acompanhando não vai mais olhar o WhatsApp da mesma maneira, porque vai entender muito mais do modelo de negócio, vai entender muito mais do mecanismo que está por trás e também vai se inspirar eventualmente para disruptarem seus próprios mercados e fazerem inovações. Obrigado, Guilherme. É impressionante como você faz isso e com 4 filhos, tá? Só fazendo... Eu tenho 2, eu já me desdobro. Também, 2 também. É impressionante. Parabéns. Sensacional. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou aqui até o finalzinho do Talk Invest News. A gente se encontra no próximo programa.